Fala galera, tudo bem? Na aula anterior nós falamos sobre o teorema do confronto e hoje nós estudaremos o teorema do anulamento, que diz o seguinte: se f de x é uma função limitada em torno de um ponto C e limite da g de x quando x tende a C é igual a zero, então o limite da f de x vezes g de x quando x tende a C também será igual a zero. Antes de nós estudarmos o teorema do anulamento em si, eu quero te mostrar, apresentar o que seria uma função limitada. f de x é limitada em um conjunto D se existe uma constante m maior que zero, tal que, para todo x pertencente ao conjunto D, menos m é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a mais m. Tudo que eu anotei no quadro é formal, então eu espero que você anote no seu caderno, mas para o entendimento do que seria uma função limitada, o teorema do anulamento, eu vou deixar a formalidade um pouco de lado e vou te explicar na prática, que eu acho que facilita o entendimento do assunto. Eu geralmente faço isso, né? Pra quem já me conhece sabe que eu sou assim. Então anota aí, mas vamos lá. Então começando pela função limitada, né? Depois a gente volta pro teorema do anulamento. O que seria uma função limitada na prática? Bom, vou pensar graficamente, fica mais simples, tá bom? Então aqui, vou tentar montar um gráfico, ó. Não tô utilizando régua, então vai ficar bem feio, tá? Mas eu acredito que seja algo aceitável. Então tá aí, ó, o meu gráfico. E o que acontece? Vamos pegar uma função aí. Deixa eu pensar numa função, sei lá. Vamos pensar numa função assim, ó. Essas funções aí que fazem ondinha. Aí, eu vou falar que essa aqui é minha f de x. Tá aí a minha função f de x. Eu não sei nem que função é essa, tá? Eu só fiz aí, só pra, enfim, termos um exemplo. E o que acontece? Para uma função ser limitada, na verdade, para ficar mais fácil o entendimento da função limitada, eu também vou falar o que é uma função não limitada, tá? Que aí faz mais sentido. Para eu ter uma função limitada, eu preciso que exista uma constante m maior que zero aí na brincadeira. Então olha só, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se eu determinar aqui, ó, uma constante, um valor, vamos pegar aqui, ó, eu tenho aqui um valor que está o quê? Que está o quê? Limitando a minha função f de x, tanto aqui, tanto embaixo, né? Tô aqui pegando um valor. Ou seja, se eu pego esses valores aqui, pegando um valor aqui, sei lá, m, e aqui um valor menos m. Estou meio que restringindo, né? Podemos dizer assim. O que acontece? Essa função vai ser limitada se ela não ultrapassar toda essa região que eu estou pintando aqui. Por exemplo, se eu tenho essa função f de x, e aí em algum momento, tirar ela daqui, por exemplo, tira esse f de x só para eu poder escrever. Vamos supor que em algum momento isso aqui aconteça, ó. Aí a f de x para aqui. Isso daqui é uma função limitada? Não. Por quê? Porque olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá ultrapassando, não pode. O mesmo vale lá para baixo, tá? Então isso aqui, ó, seria válido, ó. Opa, passou aqui? Não, então isso aqui é uma função o quê? Esse exemplo aqui seria uma função não limitada, tá bom? Então não limitada, eu não vou ter essa coisa aqui valendo, tá? Ilimitada é como se eu tivesse um cara limitando, tá bom? Então vamos pegar um outro exemplo aí. Vamos considerar uma função de primeiro grau qualquer que eu representei em vermelho, a minha f de x. A pergunta é: será que a função f de x é limitada? A resposta é depende. Como assim, Xande? Depende. Vai depender dos valores possíveis de x e y, ou seja, domínio e imagem. Se nós pensarmos nos valores dos reais, ou seja, x pode ser qualquer real, y pode ser qualquer real para a minha função f de x, tal função é dita não limitada. Por quê? Deixa eu te explicar. Vamos pensar no meu m aqui. Vou supor que o m esteja aqui, ó. Então aqui, um m, lembrando que é uma constante aí. Vou falar que o m está por aqui. Então tá aqui meu m. E o menos m vai estar por aqui, ó. Por aqui eu tenho menos m. Perceba uma coisa muito interessante aqui na minha figura. Xande, isso daqui é uma função limitada? Sim, é função limitada. Porque, olha, a parte em vermelho não está ultrapassando superiormente o m e nem inferiormente o menos m. Olha só, vou pintar aqui para ficar mais fácil a visualização. Não está ultrapassando, Xande, ué. Então por que você disse que é uma função não limitada? Eu disse para vocês que eu posso pegar qualquer valor de x e qualquer valor de y para a minha função f de x. O que isso significa pra gente? O que significa, Xande? Me fala! Olha só, pessoal, Deixa eu explicar uma coisinha aqui. Você tá vendo o desenho assim, mas será que ele representa exatamente isso daqui?
Se eu falei que eu posso pegar qualquer x, eu poderia pegar um x que está muito mais para a direita, ou um y que está muito mais para cima ou para baixo do que a gente vê até aqui, né? Como assim? O que eu tô querendo dizer é que aqui eu vou ter uma ideia de continuidade, ó. Esse cara daqui, ó, vai embora, assim como na parte de baixo. Então eu poderia aqui, ó, continuar, ó. De maneira que se ele for, vamos botar de rosa aqui, de maneira que se eu ultrapasse aqui, eu estou passando o meu m, tá vendo? E eu poderia sem problemas, eu não posso pegar um x e y qualquer, então eu poderia pegar aqui, ó, o x cairia em algum ponto por aqui, né? E o y cairia aqui, ó, na parte superior, né, acima do meu m. Então se você reparar, esse pedaço aqui está passando o meu m. Logo, é uma função não limitada. Olha só, é uma função não limitada. Pegaram? Então isso é uma função não limitada. Se você disse função limitada, ferrou, velho. É não limitada. Olha que interessante. Também vale para essa parte daqui, né? Se eu pegar aí, passar aqui, ó, passei, o que acontece? Esse cara daqui tá passando o meu menos m, então é função não limitada. Xande, teria como... Mas por que você disse depende, né? Agora, vamos restringir valores para x e y, ainda assim pensando nos reais, porém, eu vou dizer que a imagem está compreendida entre 1 e menos 2, por exemplo. Entre 1 e menos 2. O que eu estou querendo dizer? Que aqui, ó, entre 1 e menos 2? Não. Entre 1 e menos 1, perdão. Então aqui é 1 e aqui é menos 1, por exemplo. Só um chute. Vou falar que agora a minha constante vale 2, tá? Então, em m, nós temos 2. Então, aqui é menos 2. Uma pergunta. Se a imagem agora eu peguei entre 1 e menos 1, como é que fica o desenho da minha função, né? Você sabe que o máximo que eu vou conseguir é até esse ponto daqui, em 1 e menos 1, até esse ponto daqui. Então, na verdade, todo o resto agora não serve. Tudo isso não serve. E como o meu m agora é 2, perceba que sim, toda essa parte daqui está na região entre 2 e menos 2. E assim, a minha função f de x é limitada. Então, uma função não limitada pode se tornar uma função limitada desde que eu mude sua imagem. E, consequentemente, se eu mudo a imagem aqui, eu também estou mudando o domínio. Eu não posso pegar agora qualquer x, sim, real. Mas não posso pegar qualquer um, né? Porque senão não toca na minha função. Essas ideias são interessantes. Vamos continuar. Analisando a função seno, se nós considerarmos o domínio como sendo dos reais, sabemos que a imagem está compreendida entre os valores menos 1 e 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que a função seno é limitada no domínio dos reais. É como se o 1 fosse o nosso m, a nossa constante. 1 e aqui menos 1. Limitando a minha função seno, né? A gente já sabe disso, né? Seno está compreendido entre 1 e menos 1 no eixo y. Olha que legal, já que seno representa essa projeção, né? Então, ô Xande, tá, mas isso nos leva onde? Qual era a definição de função limitada na parte escrita? Dado um domínio D, no caso aqui o meu domínio D é real, a gente dizia que menos m é menor ou igual a função que é menor ou igual a mais m, ou apenas m, tanto faz. Então aqui como m é 1, seria menos 1 menor ou igual. A minha função é a função seno, então seno de x menor ou igual a 1. Olha só que interessante. Então a gente chega nesse intervalo aqui. E sabemos que isso é verdade, né? A gente utiliza muito essa ideia em trigonometria. E o mesmo raciocínio vale para o cosseno. Como assim? Eu não vou desenhar aqui porque não tem necessidade. Você sabe que o cosseno também está limitado no eixo y entre 1 e menos 1. Então o mesmo raciocínio é válido, tá? Podemos dizer então que menos 1 é menor ou igual a cosseno de x, que é menor ou igual a 1. Minha cadela começou a latir pra caramba, eu tenho certeza que vocês ouviram. Então aí, é Lola gritando, vai cálculo, vai, teorema do anulamento. Vamos que vamos. A melhor forma de nós entendermos o teorema do anulamento é resolvendo exercícios. Então eu parto do pressuposto que você assistiu a aula teorema do confronto, porque na verdade o teorema do anulamento ele é bem semelhante ao teorema do confronto. Inclusive a questão 1 é exatamente a questão 1 do vídeo do teorema do confronto. Então sim, a gente pode resolver essa questão pelo teorema do confronto ou pelo teorema do anulamento. Vamos ver como é que fica pelo teorema do anulamento?
Determine limite de x à quarta vezes seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Já falei na aula anterior que o quê? Não dá para separar aqui em produto porque, pô, limite de seno de 1 sobre x quando x tende a zero. E aí, 1 sobre 0 ali não existe, né? Então não dá, não pode fazer isso. Tranquilo. Então vamos lá, aí teorema do confronto mata, a gente já sabe. Só que pelo teorema do anulamento, como é que ficaria? Se f de x é uma função limitada, então eu preciso de uma função limitada de alguma forma aqui. Em torno de um ponto C, e limite da g de x, quando x tende a ser igual a zero, então alguma função aqui, a outra função vai ter que ter limite igual a zero, então isso aqui acontece. Então vamos analisar aqui. Olha só que interessante. Vamos analisar separadamente. Então pensa aqui no x elevado a 4. Olha que coisa importante. X elevado a 4. Aí, lembra que eu falei? X elevado a 4 é sempre maior ou igual a zero. Sempre, né? Porque expoente par. E na verdade, como x tende a zero, x não é zero. E o único caso que seria igualdade é o x igual a zero, que ficaria 0 à quarta, que é zero. Então, no exemplo, a gente pode dizer com certeza que x à quarta é maior que zero. Lembra? Eu falei tudo sobre isso na aula do teorema do confronto e tal. Enfim, mas isso aqui, esse raciocínio não é necessário agora. Não é. Vamos lá, teorema do anulamento. Olha que interessante. X à quarta, será que essa aí é uma função limitada? Poxa, olha aqui logo pro seno de 1 sobre x. Nós sabemos que a função seno é limitada. A função seno é limitada. Nos reais, ela é limitada. Entre os valores 1 e menos 1. Olha que legal. Então, se essa aqui é uma função limitada, eu vou chamar ela de f de x, né, malandramente. E se esse cara aqui é a f de x, esse aqui é a g de x. Para nós utilizarmos o teorema do anulamento, precisamos que a f de x seja uma função limitada, foi. E além disso, o limite da outra função, da g de x, quando x tende a ser um ponto, no caso c aqui seria zero, né, que é o que a gente quer, seja igual a zero, tá? Esse limite tem que ser zero. Agora então vamos ver. Será que o limite da g de x, quando x tende a ser, será que esse valor aqui é igual a zero? Isso daqui seria o quê? Limite. Qual é a g de x? A g de x é x à quarta. Quem é c? Zero, né? X tende a zero. Será que o limite de x à quarta, quando x tende a zero, é igual a zero? É, né? Por quê? Se eu colocar aqui 0 no lugar do 4, fica 0 à quarta, que é 0. Então eu sei que o limite da minha função g de x, quando x tende a ser, no meu exemplo, é igual a 0. Bom, se eu tenho uma função limitada e a outra, o limite quando x tende a ser, é igual a 0, então o limite da função f de x vezes g de x, quem é a f de x? F de x é seno de 1 sobre x. Então vou anotar aqui, seno de 1 sobre x. Vezes a g de x, quem é a g de x? X à quarta. Quando x tende a ser, quem é o c? 0. Quando x tende a 0, vai ser igual a 0, com certeza. Só que aqui está x à quarta vezes seno de 1 sobre x, né? Não tem diferença, né? A ordem do produto não altera... como é que é? A ordem dos fatores não altera o produto. Né? Então 2 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Então isso daqui é a mesma coisa que limite de x à quarta vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a 0, igual a 0. Então é isso que ele estava perguntando, né? O resultado é 0 pelo teorema do anulamento. Tá vendo? A gente resolveu anteriormente pelo teorema do confronto e agora pelo teorema do anulamento. Vamos para a questão 2. Questão 2. Determine limite de x menos 5 vezes cosseno de 1 sobre x menos 5 quando x tende a 5. Xande, daria para resolver pelo teorema do confronto? Tenta aí e me fala nos comentários. Vamos lá fazer pelo teorema do anulamento. Você já vai entender o porquê eu fiz essa pergunta, tá? No final do vídeo você vai entender o porquê que eu fiz essa pergunta. Vamos lá. Então fica até o final. Vamos determinar esse limite aí. Qual vai ser a ideia então? Bom, cara, malandramente eu sei que eu tenho cosseno aqui e cosseno é uma função limitada nos reais. Então aqui eu sei que é uma função limitada. Então se eu sei que isso aqui é uma função limitada, eu vou chamá-la de f de x. Vou chamar de f de x, que é uma função limitada, e a outra seria g de x. E aí, para o teorema do anulamento valer, eu sei que o limite da g de x, quando o x tende a ser, o c seria 5 agora, né? Ou seja, o limite da g de x, que é x menos 5, quando o x tende a ser, que é 5, tem que ser igual a 0.
Se isso aqui for igual a zero, tá valendo aplicar o teorema do anulamento. É igual a zero? Claro. Por que é igual a zero? Vamos lá. Se eu botar 5 no lugar de x, fica o quê? 5 menos 5. 5 menos 5 é 0. Então olha que legal. Interessante, né? Então eu sei que, de fato, o limite da g de x, o limite da g de x quando x tende a ser é igual a 0. Bom, já que isso aqui acontece, então limite da função f de x, qual é a f de x? Essa daqui, né? F de x vezes g de x é a mesma coisa que g de x vezes f de x. Então vou escrever ao contrário. Vou escrever primeiro a g de x. Então o limite da g de x, que é o quê? X menos 5, vezes a f de x, que seria o quê? Cosseno de 1 sobre x menos 5. Beleza. Quando x tende a c, quem é o c aqui? 5, né? Quando x tende a 5, vai ser igual a 0, pelo teorema do anulamento. Então eu cheguei que isso aqui é igual a 0, é esse resultado que a gente estava procurando. Então esse limite aqui é 0 pelo teorema do anulamento. Tranquilo? Vamos para a questão 3. É verdade que se f de x é uma função qualquer em torno de um ponto C e limite da g de x quando x tende a ser igual a 0, então o limite da f de x vezes g de x quando x tende a ser também será igual a 0? Será que isso é verdade? A única diferença do que está escrito aqui em relação ao teorema do anulamento é que nós temos f de x como sendo uma função qualquer. Aqui a gente tem f de x como sendo uma função limitada. Então, no caso, agora eu posso trabalhar com uma função não limitada. E em torno de um ponto C, e limite igual a 0, igual está aqui. Então, isso daqui e isso daqui. Então, vamos ver. Gente, é verdadeiro ou é falso? É falso, gente. Falso. Tá? Falso. Mas não adianta falar que é falso. Ah, Xande, o teorema do anulamento diz que a função é limitada. Mas, ué, quem disse que não pode ser uma função qualquer? Você tem que me mostrar. Tem que provar. Então, vamos lá. Vamos provar que uma função qualquer, isso aqui não funciona. Se é uma função qualquer, eu vou escolher uma função qualquer, tá? No caso, eu vou pensar na função 1 sobre x, tá? Então, f de x é 1 sobre x. Olha aí, ó. Olha a Xandinha sendo malandro aí. Pensa em 1 sobre x. Beleza. Em torno de um ponto C e limite da g de x. Agora, quem vai ser a g de x? Tem que ter cuidado. Por quê? Eu posso escolher uma g de x qualquer. Ele não fala nada, então eu posso escolher uma g de x qualquer. Vou falar que é igual a x. Porém, eu tenho que garantir que o limite da g de x quando x tende a C tem que ser igual a 0. Então vamos pensar no C também igual a 0. Por que eu quero C igual a 0? Porque eu sei que o limite da g de x, que é x, quando o x tende ao C, só que o C é 0, né? Perdão, x tende ao C, só que o C é 0, é quanto? Bom, 0 no lugar fica 0. Então aqui eu garanto isso daqui. Isso aqui está garantindo isso daqui. Beleza. Então o exemplo que eu escolhi é válido, né? Bom, f de x é uma função qualquer, 1 sobre x é uma função qualquer. É uma função que eu escolhi. Beleza. G de x, como x e c igual a 0, dá limite de g de x quando x tende a ser igual a 0. Beleza. Então, será que isso aqui acontece? Vamos ver se isso aqui acontece, então. Vamos lá. Então, eu vou ter limite da f de x. A f de x é 1 sobre x. Você vai entender por que eu botei 1 sobre x, tá? Vezes a g de x, que é x, quando x tende a c, só que eu escolhi c igual a 0, e isso daqui tem que dar 0. Será que isso dá 0? Xande, você pode cortar o x com x? Galera, por que eu escolhi c igual a 0? Porque aí x tende a 0. Se x tende a 0, x não é 0. Ele quer ser 0, ele tende a 0. Se ligou? Então, no caso, eu posso cortar x com x, porque o que eu não poderia cortar é caso o x fosse 0. Ficaria 0 sobre 0, que é indeterminação. Aí eu não posso cortar. Mas como x tende a 0, ou seja, ele não é 0, eu posso cortar isso aqui com certeza. E cortando isso daqui, sobra apenas o 1 que está aqui dentro. Então eu concluo que 1 é igual ao que está aqui fora. 1 é igual a 0? Claro que não, né? Isso aqui é falso. 1 não é igual a 0. Então é verdade que uma função qualquer f de x é em torno de um ponto C e limite da g de x quando x tende a ser igual a 0, então o limite da f de x vezes g de x quando x tende a ser igual a 0 também? Não. Tá? Sei lá, não seria que eu li com pressa, mas você entendeu. Enfim, não, é falso, tá? É falso. Xande, uma pergunta. Você pegou esse exemplo aqui, um exemplo qualquer. Se desse como verdadeiro, aí eu poderia responder verdadeiro? Não. Por que não? Porque isso aqui foi um exemplo que eu peguei. Se isso aqui desse verdade, isso não garante que vale para qualquer um. Mas se isso aqui dá falso, garante que é falso. Porque se ele pergunta se é verdade, quando ele fala função qualquer, ele está falando para qualquer função. Se não vale para essa, bom, isso aqui já é mentira. Beleza?
Então aqui já é mentira. Sacou? Então fica ligado também na interpretação de texto. De novo, se eu chego que isso aqui é uma verdade, desse 1 igual a 1, ou desse 0 igual a 0, verdade. Ah, então é verdadeiro. Sei lá. Quem disse que vai valer para outro caso? Agora, se esse caso deu falso, bom, já é isso aqui já é uma mentira. Então, no caso, como deu falso, isso aqui já é uma mentira. Então, de fato, a questão 3 é falso, tá bom? Então, assim, essa questão aqui é um pouquinho mais difícil do que a maioria, né? A questão 4 vai ser mais difícil ainda, que a gente vai fechar. E vamos lá, vem pra questão 4, vem com o Xandinho, ó. É verdade que se f de x é uma função limitada em torno de um ponto C e limite da g de x quando x tende a C existe, então o limite da f de x vezes g de x quando x tende a C é igual a 0. Será que é verdade? Será que é falso? Xande, você tá complicando, né? Sim, estou pegando mais pesado. Essa questão aqui é difícil, tá? Ela é difícil, na minha opinião. Assim, da mesma forma que eu fiz para a aula do Teorema do Confronto, qual é a ideia, né? O Teorema do Confronto foi o quê? Teoria completa, exercícios básicos e no final o quê? Demonstração do porquê daquilo funcionar. Tranquilo. Teorema do anulamento, mesma coisa. Foi a parte teórica, exercícios básicos. Por mais que isso aqui já seja um pouquinho mais adiantado, ainda assim não é o mais difícil possível, tá? E no final o que a gente vai ter? Fala, demonstração disso daqui, porque isso aqui funciona. É claro que eu vou demonstrar, né? Eu sempre demonstro. Xande gosta de entender o porquê das coisas, espero que você também. Se você tá me assistindo é porque você curte também, com certeza. Vamos lá então. Então qual vai ser a ideia? De novo, assim como eu disse lá no vídeo Teorema do Confronto, eu vou fazer um vídeo futuramente para o Teorema do Anulamento, resolvendo exercícios avançados. Então vai ter um vídeo específico para isso, exercícios avançados do Teorema do Anulamento. Eu vou pegar bem pesado lá, tá? Então assim, mas isso aqui já não é fácil não. Não é fácil, tá? Vamos tentar resolver isso aí então. Vamos lá. É verdade que se f de x é uma função limitada, olha só, tá parecido com o Teorema do Anulamento, né? Função limitada f de x, beleza. Em torno de um ponto C, e limite da g de x quando x tende a C existe. Bom, aqui fala que limite da g de x quando x tende a C é igual a 0. Bom, se é igual a 0 ele existe, né? Mas é igual a 0, beleza. Então, isso daqui acontece, isso daqui acontece. Então é verdade, né? Porque, pô, ele existe, o 0 existe, então, verdade, né? Será? Pô, aqui tá dizendo que ele existe, mas não está dizendo que é 0. Existe, mas pode ser lá 2, 4, 6, 8, menos 4, enfim, sei lá. Aqui eu sei que ele é 0, tem que ser 0. Aqui pode ser qualquer valor existente, né? E agora? Será que é verdade? Gente, é falso. É falso. De novo, a parte difícil agora é você caçar exemplos para tu provar que é falso, né? E como eu disse, eu vou pegar... Esse aqui, barulhado lá fora, esse aqui é um pouquinho mais pesado, né? E não tem jeito. Que função que você vai pensar agora? Bom, eu sei que a f de x é uma função limitada. Então eu tenho que seguir a regra aqui. Função limitada. Que função limitada você vai pensar? Gente, aí essa é a parte mais complicada, né? Eu vou pensar na seguinte função. F de x igual a módulo de x sobre x. Mas, gente, quem garante que módulo de x sobre x é uma função limitada nos reais? Vamos analisar. Vamos tentar desenhar isso daqui, né? Olha só. Qual seria o problema para desenhar esse gráfico aqui? Qual seria o problema para desenhar esse gráfico se x fosse 0? Porque ficaria módulo de 0 sobre 0. Ih, caraca, 0 sobre 0 de novo, toda hora. Porque a gente sabe que menos 0 sobre 0, 0 sobre 0, enfim. Mesma coisa em determinação, uma merda. Desculpa o palavreado. Então, assim, a gente quer que x não seja 0. E aí eu te lembro, poxa, a gente sempre pensa, limite é alguma coisa quando x tende a alguém. E aí se x tende a 0, garante que isso aqui não é 0. Lembra? Quando x tende a 0, o exercício anterior eu falei x tende a 0, porque aí posso cortar o x com x. Então aqui, claramente, eu vou pensar ser igual a quanto? Ser igual a 0. Sacou? Eu quero ser igual a 0 pra poder ficar bonitinho as coisinhas. Só que agora a gente vai ter que pensar numa g de x também. Eu já vou mostrar que a f de x é uma função limitada, calma. A g de x, eu vou pensar como sendo igual a 1 mesmo. 1, pode, né? Bom, ele fala que g de x é uma função qualquer e o limite tem que existir. Limite de 1, quando x tende a 0, é 1, né? O limite de uma constante é a própria constante. Então eu sei aqui que limite da g de x quando o x tende a 0... Qual é a g de x? G de x é 1, então no lugar de x coloca 1. Bom, o limite de uma constante é a própria constante. Então isso aqui é 1. 1 existe? Existe, então tá valendo. Então o exemplo que eu peguei para g de x e o c igual a 0, tá valendo com o que condiz aqui. Agora eu tenho que ver se a f de x é limitada para ver se eu posso utilizar esse exemplo aqui. Vou tentar desenhar isso aqui então. Vamos lá, como é que eu vou desenhar esse cara daí? Bom, o que é módulo de x, né? Relembrando lá o ensino médio. Módulo de x, na verdade eu vou escrever aqui embaixo, que eu desenho o gráfico aqui em cima. Vamos lá. Vermelho aqui, ó. Módulo de x é o quê? Pode ser x, se x maior ou igual a 0,
ou menos x se x menor que zero. Né? Você já estudou isso no ensino médio. Beleza. Então, aí, tem dois casos. Só que no caso aqui, eu quero módulo de x sobre x. Se é módulo de x sobre x, vai ficar o quê? Módulo de x sobre x é, vamos lá, x sobre o x se x maior ou igual a zero. Ou então o quê? Menos x sobre o x se x menor que zero. Só que aqui, como a gente sabe, vamos considerar o x diferente de zero. Se x for diferente de zero, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai dar o quê? X sobre x é 1. Então, 1 se x maior que zero. E aqui daria o quê? Menos 1 se x menor que zero. Olha que importante. Sacou? Foi na moral. Eu espero que tenha ido até aqui. Beleza. Então, se você quer 1 e menos 1 para esse cara daí, como é que ficaria graficamente? Vamos anotar aqui, ó. Fazendo aqui, ó. X, Y. Beleza, vamos anotar 1. Então, 1 vai estar, sei lá. Vou botar 1 aqui. E menos 1, vou botar aqui, ó. Menos 1. Tranquilo. E agora, Xande, o que você vai fazer? Tu botou 1, tu botou menos 1. Bom, ele falou aqui, ó. Módulo de x sobre x vai ser 1 se x maior que 0. X maior que 0 aqui em cima. Então ficaria algo assim, né? Beleza, foi? Peraí que minha mão aqui bacalhou a parada. Foi? E agora, se for menor que 0, né? Baixo aqui, vai ser o quê? Menos 1, né? Então, algo assim. Né? Porque x menor que 0 pra lá, x maior que 0 vem pra cá. Sacou? Então seria algo assim. O gráfico aí desse cara aí. Bom, claramente isso aqui tá o quê? Tá limitado aqui entre 1 e menos 1, né? Então isso aqui eu tenho um m, né? O m seria igual a 1, podemos dizer, né? O m seria igual a 1, lembra? O m tem que ser maior que 0, uma constante, e esse m seria igual a 1. Então, sim, é uma função limitada, de fato, tá? Então esse cara aqui é uma função limitada, então ele pode ser utilizado como exemplo. Então foi. Beleza, e aproveita que eu posso usar tudo isso. Agora que eu já vi que eu posso usar, vamos ver se isso irá nos ajudar de fato. Peraí que eu apaguei aqui sem querer. Beleza, vamos lá. O que eu vou fazer então? Quero ver se isso aqui é verdade. Então, limite da f de x, só quem é f de x? Módulo de x sobre x. Safo. Vezes a g de x. Só quem é g de x é 1. Então aqui vezes 1. Beleza. Quando o x tende a c, só que o c é 0, que eu disse. Por que eu quis botar tende a 0? Porque aqui parece 0 sobre 0, exatamente o que eu falei, né? Multiplicar por 1 não altera nada. Então fica só isso daqui, ó. Limite desse cara daqui. E aí o que acontece? Esse limite aqui, gente... Bom, a gente vai estudar melhor quando a gente fala de função modular aí nos limites, tá? Limite de módulo, né? De funções modulares e tudo mais. Esse limite, ele não existe, tá? Ele não existe. E se esse cara aqui não existe, isso daqui tinha que dar quanto? Tinha que dar 0. Mas na verdade deu não existe. E se ele deu não existe, isso aqui é verdade? Não, é falso. Sacou? Porque teria que dar igual a 0, mas deu não existe. Mas por que ele não existe aqui? Só uma noção mais básica para vocês entenderem por que esse limite aqui ele não existe. Vamos analisar aqui rapidinho, tá? Eu vou falar melhor disso na aula de limites com módulo. Mas vamos aqui só dar uma pincelada. Só uma pincelada. Vamos lá? O que acontece? Olhando o gráfico, eu falei que isso aqui é igual a não existe. Olhando o gráfico, vamos redesenhar aquele gráfico. X, Y. Beleza. Eu sei que eu tenho aqui, né, 1 e menos 1. Safo. É isso que eu tenho. O que acontece? Bom, para a gente calcular o limite da função, eu tenho que analisar tanto pela direita quanto pela esquerda. O limite bilateral só existe se os limites unilaterais existem e são iguais, né, no caso. Então, o limite da função pela direita deve existir e o limite da função pela esquerda deve existir. E, além disso, o limite da função pela direita deve ser igual ao limite da função pela esquerda para existir o limite bilateral, que é esse cara daqui, né? Tranquilo? Eu já cheguei a falar isso lá no início, né? Que a gente analisa, olha para a direita, depois olha pela esquerda. Bom, se os dois forem iguais, o limite existe desse cara daqui, tá? Então é isso que você teria que fazer. Só que se você fizer a análise aqui, à medida que eu me aproximo, olha o que acontece.
pela direita, eu chego no valor qual? No valor 1. Agora, se eu fizer a mesma análise pela esquerda, eu vou estar sempre o quê? Chegando no valor... Em qual valor? Menos 1. Então, se pela esquerda dá menos 1, pela direita dá 1, bom, diferente, né? Menos 1 é a mesma coisa que 1. Então, o bilateral existe? Não. Ele só existiria se os dois fossem iguais. Então, você poderia dizer, por exemplo, aqui, que o limite do módulo de x sobre x, quando x tende a 0 pela direita, é igual a 1. Só que o limite do módulo de x sobre x, quando x tende a 0 pela esquerda, é igual a menos 1. Então, como é diferente aqui, esse cara aqui não existe. Se ele não existe, ele não vai ser 0. Então assim a gente mata a questão 4. Como eu disse, é uma questão mais difícil. Eu não cheguei a falar sobre isso aqui ainda, mas é o que dá pra... Acho que vocês entenderam, né? O raciocínio lógico aqui sobre o assunto. Mas vai ficar tudo... Se você não entender, tudo bem, tá? Você vai entender melhor quando eu falar sobre módulo aí. Eu quis pegar um pouquinho mais pesado na questão 4 pra mostrar pra vocês que dá pra complicar um pouquinho mais. E na verdade, como eu disse na aula sobre teorema do anulamento, exercícios avançados, eu peguei mais pesado ainda, tá? Então, é isso daí. E agora o que a gente vai fazer, Xande? Bom, foi a parte teórica, exercícios, sempre o quê? Sempre o Xandinho sempre faz demonstração do porquê disso aqui, né? Eu não gosto. Não gosto de quê? De decorar. A não ser que seja por consequência, né? Eu entendi e acabei decorando porque eu entendo muito do assunto. Aí eu acabo decorando, enfim, aí eu gosto. Mas agora, decorar sem entender eu não gosto não. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. E a gente vai continuar nossa brincadeira, né? Não preciso mais disso aqui. Ó, probleminha. Difícil, né? Tu pensar no exemplo. Mas enfim. Quis pegar um pouco mais pesado. Vamos à demonstração desse cara daqui. O que a maioria das pessoas pensariam, na minha opinião, aqui para demonstrar? Xande, bom, eu tenho um produto aqui, então utiliza a propriedade. O que diz a propriedade? Limite de uma função f de x vezes g de x, quando x tende a, é igual ao limite da função f de x, quando x tende a, botei 0, é a, vezes o limite da g de x quando x tende a. Só que para isso aqui valer, esse cara deve existir e esse cara deve existir. Bom, a gente sabe que esse aqui existe, né? Porque é igual a 0. 0 existe. Mas esse limite aqui da f de x quando x tende a deve existir para valer utilizar. Por quê? Vamos utilizar ela primeiro. Vamos utilizar, depois a gente analisa. Se eu utilizasse isso daqui, onde que nós chegaríamos? Bom, que limite... Vou pensar no x tendo na a, não. Tendo na c, né? Falar que o a é igual a c. Então, supondo o a igual a c, ficaria limite da f de x vezes a g de x quando x tende a c igual a o quê? Igual ao quê? Agora aqui, ó, vamos lá. Limite da f de x quando x tende a c vezes, como esse cara aqui x tende a c agora, vai ficar limite da g de x quando x tende a c, que é 0. E aí, como aqui vezes 0, né, gente? Bota 0. Bom, então eu cheguei que isso aqui é igual a 0. Bom, provei, né? Tem que ter cuidado. Será que eu provei mesmo? Bom, realmente, eu cheguei que isso aqui é igual a 0. Mas, isso aqui multiplicado por 0 é só se esse cara daqui existir, né? Só se esse cara existir. Aí a pergunta fica, será que toda função limitada existe? Porque se toda função limitada... Perdão, será que o limite de toda função limitada existe? Porque se todo limite de uma função limitada existir, a gente garante que isso aqui existe e está provado. E por que está provado? Peraí, esqueci de falar, né? Por que está provado? Bom, a gente usou a propriedade, mas... Tu não pode usar a propriedade do nada, né? Para você falar que isso aqui é uma demonstração, você precisaria demonstrar a propriedade. Só que Xandinho já fez um vídeo gigante demonstrando as propriedades dos limites. Ou seja, tem um vídeo no canal onde eu demonstro o porquê do limite do produto ser o produto dos limites, tá? Então assim, eu tô partindo do pressuposto que você assistiu aquele vídeo, eu utilizei a definição precisa de limite, eu demonstrei isso aqui já, e agora eu tô seguindo a demonstração. Se você decorou isso daqui e tá tentando seguir daqui achando que tá demonstrando, porra nenhuma, você não tá demonstrando nada, desculpa, palavreado, tá bom? Então eu espero que você tenha assistido o vídeo lá, tranquilo. E aí sim estaria valendo, é isso que eu tô, minha cabeça tá pensando nisso. Beleza, só que isso aqui, e agora? Vamos pensar então numa função f de x seno, por exemplo. Seno, a gente sabe que é uma função limitada. Só que se eu pego seno de 1 sobre x, beleza, seno de 1 sobre x. O limite de seno de 1 sobre x, ou melhor, eu já peguei, né? O exemplo que eu já peguei, melhor do que pegar esse aí, é pegar esse aqui, ó. Pega esse aqui, ó, módulo de x sobre x.
Beleza, a gente já viu que o módulo x sobre x é limitada. A pergunta é, o limite desse cara, ele existe, né? Quando a gente fala, por exemplo, x tendendo a zero, eu posso pegar um c igual a zero, não posso? Posso pegar um c igual a zero sem problemas? Posso tranquilamente. Por exemplo, se eu pego esse cara aqui, como eu lembro que eu peguei um, né? Pra poder mostrar aquela questão, acho que foi a 4, né? Enfim, se eu pego isso aqui não existe. Mas esse cara aqui é uma função limitada. Então eu cheguei que uma função limitada pode ser que não exista. Quer dizer, o limite de uma função limitada pode ser que não exista. Então, mas para usar a propriedade isso tem que existir. Então eu provei? Eu realmente demonstrei? Não. Não, galera, a gente não demonstrou. A gente provou que caso esse cara exista, isso é válido, beleza. Mas se ele não exista, também é válido, não provei. Então como é que eu vou provar isso? Tá entendendo? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Então não é tão simples quanto parece, né? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Bom, lembra que eu falei na questão 2? Galera, essa questão aqui sai pelo teorema do confronto? A resposta é sim. As questões de teorema do anulamento saem pelo teorema do confronto. Na questão 1, lembra, eu tentei no vídeo do teorema do confronto. A questão 2 também saía. Então, na verdade, Xande, se as questões de teorema do anulamento saem por teorema do confronto, e eu já demonstrei o teorema do confronto, será que tem como demonstrar o teorema do anulamento pelo teorema do confronto, que já foi demonstrado? Sim, exatamente o que a gente vai fazer. Vamos demonstrar o teorema do anulamento pelo teorema do confronto. Olha que interessante. Por isso que é importante você assistir ao teorema do confronto. O que diz o teorema do confronto? Relembrando aqui, rapidinho. Bom, se eu tenho as funções f de x, g de x e h de x, isso aqui eu estou escrevendo no quadro tem que acontecer, ou seja, f de x deve ser menor ou igual a g de x, que deve ser menor ou igual a h de x. Além disso, o limite da função f de x, quando x tende a c, deve ser igual ao limite da função h de x, quando x tende a c, que é igual a 1L, né? Isso aqui acontece, então, o limite da função g de x, quando x tende ao mesmo c, é igual a L também, né? Então aí, escrevi o teorema do confronto no quadro que a gente viu na aula anterior. Beleza, como é que eu vou utilizar ele em meu favor? Bom, para utilizá-lo, eu preciso de uma desigualdade de alguma forma. E como é que eu vou fazer isso? Bom, aqui é uma função limitada. Qual é a definição de função limitada? Eu escrevi lá no início, né? Se eu tenho aqui uma função f de x estará entre um valor m e menos m. A gente viu isso no início, né? Show de bola. Então aqui eu consigo uma desigualdade, olha que interessante. E agora o que eu vou fazer aqui? Perceba que o que eu quero provar tem f de x vezes g de x. Só que a questão é que eu não... Seria interessante eu multiplicar por g de x aqui. Mas eu posso multiplicar por g de x? Não sei. Eu sei se g de x... Olha, eu sei que o limite da g de x é igual a zero. Mas eu sei se g de x é positivo, se é zero, se é negativo, não sei. Pode ser qualquer coisa. G de x pode ser uma função qualquer aí, né? Pode ser uma função zero, pode ser uma função positiva, ou pode ser uma função negativa. E aí ferrou, né? Como é que eu vou provar que vale para todos os casos isso daqui? Eu não posso multiplicar ali g de x do nada. Então vamos dividir em casos. Primeiro caso. Primeiro caso, eu quero então que a g de x seja zero. Se a g de x é zero, o segundo caso eu poderia pensar positivo e terceiro negativo, mas eu vou pensar assim, ó. Segundo caso, quero só dois casos. G de x é diferente de zero. Então vamos tentar provar para o primeiro caso. Primeiro caso sai na hora. Por quê? O primeiro caso, g de x igual a zero, o que a gente vai fazer aí? Tá aqui, g de x igual a zero no lugar desse cara aqui, fica o quê? Ficaria limite da f de x vezes zero, x tende a c. Agora, cuidado. Lembra que eu falei que a f de x, por exemplo, módulo de x sobre x, o limite não existe? Sim, o limite não existe. Mas a f de x, esse valor existe. Isso aqui existe. Módulo de x sobre x é um valor. Então, esse valor aqui existe. E se esse valor existe, vezes zero dá zero. Então, aqui dentro ficaria o quê? Limite de zero quando x tende a c. Zero é uma constante. Limite de uma constante é a própria constante, então é zero, que é exatamente o que a gente queria saber, então está provado. Então, o primeiro caso, g de x igual a zero, provado. Foi. Tranquilo. Segundo caso, g de x tem que ser diferente de zero. E aí complica um pouquinho, né? Mas é isso aí, super exatas, né? Super exatas encara tudo. Super exatas encara tudo que vem pela frente aí para se divertir e entender. A gente tem que entender essa parada, cara. Ficar decorando, a gente tem que entender. Mesmo que seja difícil, mas tem que entender.
A graça é essa. Vamos lá. Eu não posso multiplicar o g de x ainda. Por quê? Já, o primeiro caso morreu, né? Então eu já vou pensar agora só no g de x diferente de zero. Eu ainda não posso multiplicar por g de x porque eu não sei se é positivo ou negativo. É diferente de zero, mas eu não sei se é negativo ou positivo agora no segundo caso. Então eu não posso multiplicar por g de x. Então eu vou utilizar um artifício que eu utilizei no teorema do confronto. Que já que eu não sei o que acontece, eu não sei se por quê. Se é positivo, mantém. Se é negativo, inverte multiplicando. Já que eu não sei o que acontece, vou botar reticências. Então aqui vai ficar menos m, aí eu vou multiplicar o g de x, tá? G de x. Não sei o que acontece, reticências. F de x, estou multiplicando o g de x, né, em todo mundo. Não sei o que acontece, mg de x. Reticências aqui pode ser menor ou igual, maior ou igual, enfim, não sei o que acontece. Tá, vamos lá. Esse já é o segundo caso. Então aqui eu vou pensar agora, como eu quero pensar no limite, o que eu vou fazer? Que eu vou fazer aqui agora? Né? Vamos pensar então assim. Limite menos m g de x quando x tende a c. Aí vamos lá, limite. Não vai dar espaço aqui não, né? F de x, g de x quando x tende a c. Aqui continua, não vai dar espaço para escrever, eu acho, mas vou tentar aqui, ó. Limite. Aí aqui seria o quê? mg de x. Deixa eu ver se vai conseguir. Deixa eu ver se a câmera pega isso. Pega, né? Então tranquilo. Quando x tende a c. Isso porque eu não sei o que acontece, tá bom? Mas olha só, eu sei de uma coisa. Limite da g de x quando x tende a c é igual a zero. E eu sei que m é uma constante. Menos m vai continuar sendo uma constante, né? M é uma constante, menos m é uma constante também, então. E m é uma constante. A gente sabe que a constante, pela propriedade, né? A constante, ela sai do limite, né? Essa propriedade é válida. Então, se é uma constante, eu posso jogar para fora do limite, né? Tá na aula de propriedade dos limites. Então, menos m vai para fora. Então, fica menos m vezes quem? Limite da g de x quando x tende a c. E aí, eu não sei o que acontece. Limite de f de x vezes g de x quando x tende a c. Beleza? E aqui m também vai para fora, né? Então fica m vezes limite da g de x quando x tende a c. Desculpa aí, tá bem feio aqui, né? Só que eu sei que o limite de g de x quando x tende a c é igual a zero. E eu sei que isso aqui é a mesma coisa, também é zero. Então já vai o quê? Menos m vezes zero, não sei o que acontece, limite f de x vezes g de x quando x tende a c, não sei o que acontece, m vezes zero. Só que menos m vezes zero, m é uma constante, um valor. Então vezes zero vai dar zero. Então eu sei que esse cara aqui fica o quê? Vai ficar menos m vezes zero, que é zero. Então eu concluo que zero, não sei o que acontece, limite da f de x vezes g de x quando x tende a c, não sei o que acontece, zero. Só que olha aqui, me interessa agora se aqui vai ser menor ou igual, ou maior ou menor ou igual, ou maior ou igual? Não, né? Porque é sempre zero. Então pensa, se fosse zero maior ou igual que alguma coisa, que é menor ou igual a alguma coisa. O único caso onde isso acontece é a igualdade, né? Então aqui não me interessa se vai estar... Aqui não me interessa, não importa se vai estar isso aqui assim, ou se isso aqui vai estar assim, ó. Isso pouco importa. Porque, de qualquer maneira, não tem como zero ser maior que zero e menor que zero ao mesmo tempo. O único caso aqui, o que funciona é a igualdade, independente se está assim ou se está ao contrário. Tá? Então, agora, independe do que vai acontecer com esses caras aqui, com certeza o único valor possível para esse cara daqui é qual? É zero. Então, assim, a gente prova que o limite da f de x vezes a g de x quando x tende a c, dado que f de x é uma função limitada, a gente utilizou esse conceito, ó, f de x é limitada, e além desse conceito, utilizamos que o limite da g de x quando x tende a c é igual a zero. Então, dado que isso acontece, f de x é limitada, limite de x quando x tende a c é igual a zero, isso daqui é sempre zero, tá? Foi! Então a gente demonstra aí o teorema do anulamento. Espero vocês na próxima aula. Acho que a próxima aula vai ficar um pouco mais light, um pouco mais leve, mas é isso aí. Quer entender? Não é fácil, mas você é capaz. Forte abraço, valeu galera, beijão!